Olá, nessa videoaula aprenderemos como imprimir texto e valores de variáveis na tela do computador. Para imprimirmos um texto na tela, usamos a função printf. Essa função pode ser usada de duas formas. A primeira forma é usada para imprimir apenas texto na tela. A segunda nos permite inserir o valor que está em qualquer variável dentro desse texto. Vamos ao primeiro exemplo. Imprimir a frase Olá Mundo na tela. Para isso, chame a função printf. Printf. Abra os parênteses. E dentro dos parênteses, você deve colocar o texto que você quer imprimir na tela. Lembrando que esse texto obrigatoriamente deve estar entre aspas duplas. Finalizamos a linha com ponto e vírgula e executamos o código. Para executar o código, você primeiro precisa compilar o código. Vai em Execute, Compile e Run, ou Compile e Run. Fica a seu critério pronunciar como você quiser. Salve o arquivo, selecionando a linguagem C. Veja que ele compilou e mostrou o texto impresso na tela. Olá Mundo. Olá Mundo. E o Olá Mundo que está sendo passado pela função printf. Agora, nós vamos imprimir os valores que estão dentro de variáveis na tela. Para isso, declaramos duas variáveis. Uma variável do tipo int, vamos chamá-la de x. Outra variável do tipo float, que vamos chamá-la de y. Vamos aproveitar e declarar mais uma. Vamos chamá-la de z. E vamos dizer que essa terceira variável é do tipo char. Agora, vamos imprimir o valor de cada uma na tela. Para imprimir, preciso novamente abrir e fechar as aspas duplas, mas com uma diferença. Para imprimir o valor da variável, eu preciso colocar obrigatoriamente o símbolo do porcentagem, seguido de uma letra. Essa letra vai depender do tipo de variável que eu quero imprimir na tela. Se eu quiser imprimir uma variável do tipo int, eu devo colocar depois do porcentagem a letra i. Se eu quiser imprimir na tela uma variável do tipo float, ao invés da letra i, eu coloco o f de float. Mas se eu quiser imprimir um caractere, eu coloco o C da palavra char. Depois disso, eu tenho que informar de qual variável eu quero imprimir o valor. De onde eu estarei puxando esse valor que eu quero imprimir na tela. Bom, vamos imprimir primeiro o valor que está em x. Então, como eu disse, temos que colocar a porcentagem i, uma vírgula, e agora eu digo de onde eu quero puxar o valor que eu quero imprimir na tela. Eu quero puxar esse valor da variável x, então eu digo que eu quero pegar esse valor de x, colocando x após a vírgula. Vai ficar dessa forma. Mas antes disso, eu preciso informar o valor da variável x. Vamos dizer que x vale 10. Pronto. Ele tem que pegar o valor que está em x e colocar no lugar desse porcentagem i aqui
assim que for imprimir na tela. Vamos aproveitar e colocar o valor das outras variáveis. Prontinho. Vamos aproveitar e vamos imprimir o valor das outras variáveis. Printf porcentagem. Bom, a segunda variável que nós vamos imprimir na tela é do tipo float, que é y. Então, depois do símbolo de porcentagem, do sinal de porcentagem, nós colocamos a letra F. Esse F, gente, é do nome float aqui, viu? Ó. Float, tá? Agora informamos de onde queremos puxar o valor que queremos imprimir na tela. Queremos puxar ele da variável y. Pronto. Ponto e vírgula, finalizou. Agora vamos imprimir o terceiro valor que está na variável z, que é do tipo char. Como queremos imprimir o valor que está em z e z é do tipo char, precisamos colocar a porcentagem c. E agora a variável de onde queremos puxar o valor que vai ser impresso na tela. C. Pronto. Feito isso, vamos imprimir o valor. Os valores. Vai em Execute, compile e run. Veja que ele imprimiu 10, 20.00000 e depois B. De onde vem esse 10 aqui? O 10 vem da variável x, certo? O 10, esse primeiro 10 aqui vem da variável x. De onde vem então este 20.00000? Ele vem da variável y. E por que esse ponto 0000? Lembre-se que y é do tipo float. Ele armazena um número decimal, ou seja, um número com casas decimais, com uma vírgula e casas decimais. Por padrão, será impresso 6 casas decimais, ou seja, com a precisão de 6 casas decimais, certo? Então você vai imprimir 20.00000 ao invés de apenas 20, porque lembre-se, é um número decimal, float armazena números decimais. E só depois ele imprime a letra B. De onde é que vem essa letra B? Da variável z, que está armazenando a letra B dentro dela. Então veja que o primeiro printf imprime o valor de x, que é quanto, gente? 10. O segundo printf imprime o valor de y, que vale 20. Só que ele vai imprimir 20.00000. Por quê? Porque esta variável é do tipo float, ou seja, armazena números decimais. Então ele vai aparecer obrigatoriamente com uma vírgulazinha, ou seja, com casas decimais. E por último, imprimimos o valor da variável z, que é do tipo char, ou seja, armazenamos a letra B dentro de z e a letra B vai aparecer na tela por último aqui, ó. E por que ficou tudo emendado? Bom, ficou tudo emendado porque nós não informamos que nós gostaríamos de imprimir esses valores em linhas separadas, certo? Para imprimir em linhas separadas, nós precisamos saltar uma linha para a próxima linha assim que imprimirmos cada um dos valores. Imprimimos 10, saltamos para a próxima linha. Imprimimos 20, saltamos para a próxima linha. Assim, esses valores vão ficar em linhas separadas. Para saltar para a próxima linha, precisamos obrigatoriamente, depois do porcentagem i, colocar barra n. Depois do porcentagem f, colocar barra n.
certo? Como depois da variável C ser impressa não vai ter mais nenhuma variável, não precisamos saltar de linha, certo? Mas se você quiser, não tem problema, você pode colocar o /n, que ele vai saltar mais uma vez para a próxima linha. Então, vamos executar e vamos ver que ele vai colocar esses valores em linhas separadas agora. Compilamos, rodamos. Veja, agora sim. Veja que imprimimos primeiro o valor de x, que é 10, o valor de y, que é 20, mas só que ele imprime com a precisão de casas decimais. Aqui, ó, 6 casas decimais. Porque, como eu falei, é um número do tipo float. É uma variável do tipo float. Então, ele vai colocar esse ponto mais essas casas decimais aqui. E, por último, imprimimos o valor que está em z, que é b, certo? Onde o primeiro é um int, o segundo é um float e o terceiro é um char. Tá aqui a chamada do printf para cada uma dessas variáveis, certo? Bom, aprendemos a chamar a variável printf imprimindo o valor que está em variáveis e também imprimindo um texto simples. Imprimimos inicialmente o texto olá mundo. Então vimos que nós podemos imprimir apenas um texto ou podemos imprimir o valor de variáveis na tela, certo? Agora, por último, nós vamos aprender a como misturar texto e o valor de variáveis. Para isso, vamos chamar printf. Mais uma vez, lembre-se que sempre você tem que abrir essas aspas duplas, viu, gente? E vamos colocar algum texto, um texto qualquer. Vamos colocar aqui x vale. Aqui eu tenho que colocar o valor da variável que está em x. Então, onde eu quero que o valor de x apareça, eu boto porcentagem i. Por quê? Porque x é do tipo int. Agora, y vale. Aqui vai aparecer o valor de y. Onde eu quero que o valor de y apareça, eu boto porcentagem f. E por último, z vale. Onde eu quero que o valor de z apareça, eu boto porcentagem c. Por que isso, gente? Aqui eu vou imprimir o valor que está dentro de x. Aqui eu vou imprimir o valor que está dentro de y. E aqui eu vou imprimir o valor que está dentro de z. Como x é do tipo int, ele tem que ser o porcentagem i. Como y é do tipo float, aqui tem que aparecer a porcentagem f. E como aqui eu quero imprimir o valor de z e z é do tipo char, eu tenho que colocar nesse lugar o porcentagem c. Lembrando, gente, o porcentagem i, o porcentagem f, o porcentagem c, você pode colocar em qualquer lugar nesse texto aqui, mas você tem que colocar no lugar onde você deseja que apareça o valor da variável. Então, se você quer que o valor da variável apareça nesse local, você tem que colocar o porcentagem i aqui. Da mesma forma, para o valor da variável y, você quer que ela apareça exatamente aqui nesse localzinho. Então, é aqui que você vai colocar o porcentagem f. Você quer que o valor da variável z apareça exatamente nesse local aqui. Então, é aqui que você vai colocar o porcentagem c, certo? Nos locais onde você quer que o valor da variável seja impresso. Quando ele imprimir isso, ele vai imprimir todo esse texto aqui. Só que ele vai substituir esse porcentagem i aqui pelo valor da variável x. Esse porcentagem f aqui pelo valor da variável y. E esse porcentagem c aqui pelo valor que está dentro da variável z. Mas para isso eu preciso colocar agora, vírgula, e colocar o valor das quais variáveis contém os valores que eu quero imprimir na tela. Então eu tenho que colocar agora o seguinte, gente, eu tenho que colocar as variáveis de onde eu quero
que seja puxado os valores que vão ser impressos na tela. Eu quero que seja puxado de x, de y e z. Lembrando que essa ordem aqui depende dessa ordem aqui. Então veja que aqui eu quero imprimir o valor de x, então x tem que vir primeiro. Depois eu quero imprimir o valor de y, então y tem que vir depois. E por último eu quero imprimir o valor que está em z, então z tem que vir por último, certo? Na sequência. Feito isso, é só vir aqui em compile run. Pronto, veja que ele imprimiu, ó. X, vale. Em vez de porcentagem i, ele botou 10. Certo? Ele puxou o valor que está sendo colocado no lugar de porcentagem i da primeira variável aqui, que é x. Certo? Depois, o valor desse segundo porcentagem aqui, f, ele vai puxar da segunda variável aqui, que é y. Veja que apareceu aqui, ó, y vale 20, certo? 20.000, porque é um número do tipo float. Então veja que o 20 está aparecendo exatamente no lugarzinho onde deveria aparecer o que está dentro da variável y, ou seja, apareceu no lugar aqui, ó, desse porcentagem f aqui, ó. Esse porcentagem f, como ele corresponde ao y aqui, ele vai puxar o valor que está em y e colocar no lugar disso aqui, certo? Do mesmo jeito, então veja só, ele puxa o valor que está em x, ele bota no primeiro porcentagem aqui. Por quê? Porque x está aparecendo aqui primeiro. O valor que está em y, ele coloca no lugar do segundo porcentagem aqui. Por quê? Porque y está aparecendo aqui em segundo. E o valor que está em z, ele coloca nesse porcentagem aqui. Por quê? Nesse terceiro porcentagem. Por quê? Porque z aparece em terceiro. Então veja que essa ordem aqui está relacionada com essa ordem aqui, certo? Então tá aí, ó, x vale 10, y vale 20.000 e z vale b, certo? De onde é que está sendo puxado esses valores, gente? Mais uma vez, recapitulando, dessas variáveis aqui, ó, 10, 20 e b, certo? Ou seja, de x, y e z. Bom, essa foi mais uma videoaula. Bons estudos e até a próxima.